vamos lá. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, bem devagarzinho, e hoje nós vamos estudar sobre a segunda das igrejas que receberam essa mensagem da parte do Senhor Jesus. O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, envolvidos em todo esse evento aqui do Apocalipse. A mensagem é enviada por um anjo para João. Quem é João? O apóstolo do amor, né? Um servo do Senhor que, segundo relatos históricos, já beirava aí os seus 90 anos de idade. 90 anos de idade seguindo ao Senhor Jesus, servindo ao Senhor Jesus e agora sofrendo por causa do nome do Senhor Jesus. Já pensou se no finalzinho da vida você diz assim, agora vai, agora é só bênção, e aí você é exilado em uma ilha por causa da perseguição advinda do Império Romano por meio de muitos judeus que não gostavam dos cristãos. Então, a gente hoje vai conversar sobre essa segunda igreja. Da última vez que conversamos aqui, a gente falou sobre a igreja em Éfeso, aquela igreja que era a igreja teológica, a igreja apologética, a igreja que tinha quase tudo de bom, só tinha esquecido o principal, é que eles se desviaram do foco da adoração ao Senhor. Eles esqueceram de viver o primeiro amor. E o primeiro amor aqui não era fazer coisas na igreja, não era ativismo religioso, mas o primeiro amor aqui, segundo o apóstolo João, era que eles deveriam voltar a amar Jesus e aos irmãos, como assim eles fizeram no início. Eu tenho convicção, irmãos, que todos nós, em alguma área da nossa vida, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Eu tenho convicção disso, né? Eu, por exemplo, tenho várias áreas da minha vida que, diariamente, eu tenho que voltar ao primeiro amor. Tenho que olhar para a cruz e pedir graça a Deus para que a gente não desvie do propósito do Senhor. O fato de ser bíblico, isso é obrigação. O fato de congregar, isso é obrigação de cada cristão. O fato de dizer que ama Jesus é obrigação. Mas essa turma aqui fazia tudo isso de boca e esqueceram de viver o verdadeiro amor. Porque alguém já disse que não importa apenas falar, mas aquilo que nós falamos e não vivemos é apenas o retrato da hipocrisia do nosso coração. A palavra do Senhor nos diz, a partir do versículo 8, aqui de Apocalipse 2, uma coisa bem interessante, irmãos. E a gente vai estudando e eu vou aprendendo também um monte de coisas. Eu já disse a vocês aqui que nada do que a gente vem ensinar a vocês aqui, pelo menos no meu caso, nada já está na minha mente, certo? A gente vai estudando, a gente vai aprendendo devido à demanda que não é pequena da igreja, não é? Então, assim, a gente vai estudando e eu vou estudando também um livro de Apocalipse e eu fico encantado, irmãos. Como eu não sei de nada, como eu preciso aprender mais para aprender a amar o Senhor cada vez mais. Isso é uma necessidade que cada um de nós temos. Então, o texto sagrado diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por este momento tão especial aqui com os nossos irmãos, onde podemos sim desfrutar da beleza do Teu Evangelho, da beleza de viver em comunhão uns com os outros. Isso é maravilhoso, Senhor. Que o Senhor Deus nos dê a graça de aprendermos mais uma porção da Tua Palavra e também, ó Deus, que o Senhor nos impulsione a praticá-la,
Abençoa também aqueles irmãos que não puderam estar conosco, mas estão acompanhando em suas casas. Que o Senhor também derrame da tua graça sobre a vida deles e sobre a vida daqueles que nos assistem também. Em nome de Jesus. Amém. Ô, Daniel, eu estou sem retorno. Eu acho que... Aí você pode baixar se quiser. A questão é... Isso, agora chegou, beleza. Muito bem. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Está meio pato. Tira o médio, misericórdia. E é... Quase zero. Pois bote grave, então, meu filho, em nome de Jesus, e bote agudo. E é? Muito bem. Veja aí, você vai vendo aí e vai desenrolando. Mas para mim aqui eu já estou me ouvindo, tá bom. Irmãos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Esmirna. Pode baixar um pouquinho esse retorno, tá horrível. A gente vai falar sobre o sofrimento que antecede a glorificação, baseado nesse texto. Eu não sei quantos de vocês atentaram já para esta carta, para este texto. Ele é preciosíssimo, irmãos. Por quê? Porque algumas coisas nós aprendemos no nosso dia a dia a respeito das cartas das igrejas em Apocalipse. Por exemplo, quando nós falamos sobre as 7 igrejas, você vai ver que geralmente nós escutamos que as 7 igrejas, elas não mais existem. Por exemplo, qual é a igreja de Apocalipse que permanece até os dias de hoje? Geralmente a gente diz assim, não, todas passaram, engano nosso. A única cidade que permanece até os dias atuais é a cidade de Esmirna, que tem outro nome, daqui a pouco eu falo com vocês. Todas as cartas de Apocalipse, exceto Esmirna e Filadélfia, nós vamos ver que essas cartas, elas não recebem nenhuma advertência do Senhor Jesus. Eram irmãos fiéis, apesar das dificuldades e apesar do sofrimento. Nós vamos ver, queridos irmãos, que o texto de Apocalipse que nós estamos estudando, ele segue uma estrutura lógica. Todos eles seguem a mesma estrutura. E qual é a estrutura? Nós vamos ver que, geralmente, quando o Senhor ele se revela à igreja, nós vamos ver que a igreja é mencionada, para quem a carta é dita, e nós vamos ver se nessa carta terão elogios ou se terão repreensões. Depois nós vamos ver algumas soluções e consequências que são dadas para aqueles que seguem a ordem do Senhor, e também uma promessa é dada para aqueles a quem a carta é destinada. O texto que a gente vem pesquisando com vocês, hoje particularmente, foram esses textos aqui, certo, irmãos? Então, se você quiser fazer um estudo minucioso sobre o livro de Apocalipse, você pode pegar aí e dar uma treinada aí nesses livros, e você estuda aí pelo menos umas 2 horas cada um, e vai dar certo, e você vai ver que você vai ser um expert no livro de Apocalipse. Um livro bem didático desses aqui, é esse aqui, irmãos, Tudo Sob Controle, certo? Do pastor Samuel. É uma bênção esse material, bem didático, ele traz algumas questões teológicas também, mas outros livros como esse aqui, é mais complexo um pouquinho, e aqui são comentários que a gente usa, comentário histórico-cultural, para poder a gente estar trazendo as informações devidas a todos vocês. Vamos lá. Começando aqui o nosso ponto de partida, uma frase dita pelo teólogo que viveu lá no século XVII, o Matthew Henry, ele diz assim: os seguidores de Cristo não podem esperar melhor tratamento do mundo daquele que o Mestre recebeu. Os seguidores de Cristo não podem esperar melhor tratamento do mundo do que o que o Mestre recebeu. O que Matthew Henry está dizendo aí é que nós cristãos não devemos esperar aplausos, louros do mundo em que vivemos, mas apenas comparar como o mundo tratou Jesus Cristo e nos espelhar nessa situação, de quando passarmos por algumas perseguições, sabermos que, assim também, o nosso Mestre passou pela mesma situação. Vamos caminhar um pouquinho. Isso, muito bem. Hoje a gente vai trabalhar essa igreja aqui, que é a cidade de Esmirna. A gente vai sempre trabalhar no círculo, e nós vamos descobrir, irmãos, que essa cidade aqui, ela tem algumas coisas bem importantes no período que a carta foi escrita.
Hoje ainda, a cidade de Esmirna, ela é uma cidade rica, lá na Turquia, certo? Uma cidade bonita, uma cidade onde o paganismo também impera, certo? Tanto o paganismo como os muçulmanos e outras religiões. O cristianismo lá é bem pequenininho, da mesma forma como era aqui na carta escrita a esta cidade. Muito bem, vamos lá. Aqui está a cidade, bonita demais, quem quiser ir morar lá faz parte. Hoje ela se chama Izmir, a cidade de Esmirna. Então, essa cidade é a única das 7 no livro de Apocalipse que não foi destruída. E me parece que existia já alguma promessa de Cristo sobre uma tribulação de pouco tempo que eles iam passar, mas eles deveriam ser fiéis até a morte, que o Senhor estaria assim com eles. Vamos lá mais um pouquinho para a gente caminhar. Qual a igreja que a carta, então, foi enviada? E aí o texto sagrado nos diz assim. Primeiro, que o texto foi escrito ao anjo da igreja. E os teólogos, às vezes, eles tentam complicar a questão, irmãos, porque quase todos os escritores bíblicos vão dizer que o anjo aqui se refere ao líder espiritual da igreja, mas sempre tem algum que tenta trazer uma ideia nova. Foi o que aconteceu mais ou menos com Norman Champlin, quando ele diz que o anjo aqui de fato são anjos, são os seres angelicais que tinham essa missão de trazer a mensagem para a igreja. Ele só não consegue explicar como era que o anjo perdia a igreja, porque o texto vem dizendo que se eles não fossem fiéis, o Senhor tiraria o candeeiro. Então, aí existe uma falha teológica profunda. O anjo da igreja aqui é o mensageiro, irmãos. A palavra no grego, ela vem da mesma raiz para apóstolo. Era aquele que tinha a incumbência de trazer a mensagem para a igreja, certo? Então, por exemplo, quando alguém diz assim, o pastor é o anjo da igreja, muito bem, nada a ver com o anjo de asas, mas apenas o que tem a incumbência de trazer a mensagem. E é interessante isso, que a mensagem que deve ser trazida, ela tem que ser a mensagem de Deus. Ela tem que ser a mensagem da palavra. E, às vezes, essa mensagem, ela pode vir adocicada. Ela pode vir bem gostosinha. Mas, às vezes, essa mensagem, ela pode vir como uma espada. Ela pode vir como um tratamento. Não é? Então, uma das coisas que, louvado seja Deus por isso, acontece no meio reformado, é que os pastores, geralmente, eles não mercadejam aquilo que o público quer ouvir, mas eles pregam a palavra. Nós não fomos chamados para ser animadores de palco. Onde tem isso é no circo, não é, irmãos? Nós somos chamados para falar sobre todos os desígnios de Deus. Então, o anjo lá que recebia essa mensagem, ele tinha a obrigação de levar essa mensagem de forma fidedigna, porque senão ele iria prestar contas com o Senhor Deus. Olha o que o texto sagrado nos diz. Quer trocar? E será que esse bichinho que está assim com esse negócio? E é nada, não. Isso, pois é. Agora tem que baixar só o grau. Opa, subiu demais aqui, o som ficou alto. Vamos lá, irmãos. O texto diz assim, acompanhe comigo lá no versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Depois disso, nós vamos ver agora a identificação daquele que vai se apresentar. Esmirna, o texto aqui vai nos dizer, já botei na tela de vocês aí, localizava-se a 56 quilômetros ao norte de Éfeso e era famosa por sua beleza. Existia uma briga ali para ver qual era a cidade mais bonita. Os historiadores vão dizer que Esmirna era a cidade mais bonita. Esmirna era uma cidade totalmente aliançada a Roma e também à Grécia. É interessante que o primeiro templo que foi erigido para a dea romana, ou dea Roma, a deusa romana, foi na cidade de Esmirna, ou seja, eles eram pontuais em honrar os romanos. Então, o texto aí que está em tela nos diz aqui que eles tinham beleza, chamando-as
para si mesma a primeira na Ásia, e reivindicando ser a cidade natal de Homero. Esmirna mantinha um excelente relacionamento com Roma e era uma das 4 cidades, junto com Éfeso, Pérgamo e Sardes, que hospedava a Assembleia da província. Muito bem, sabendo agora essa cidade, mais ou menos onde ela está localizada, o contexto dessa cidade, vocês vão ver que daqui para frente, essa cidade pomposa, ela não tem nada a ver com os cristãos que viviam nessa cidade. Porque às vezes a gente difere, não é? Por exemplo, Esmirna, não, a carta foi escrita aos crentes de lá, mas não foi a toda a população. Por exemplo, nesse período, a cidade de Esmirna tinha aproximadamente 250 mil pessoas. Não era uma cidade tão pequena, uma cidade mais ou menos do tamanho de Arapiraca. O texto vai nos dizer, irmãos, que o destino, ou aquele que está descrevendo-se como o autor da carta, diz assim: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Isso tem muito a ver com a história de Esmirna. Esmirna foi construída no período davídico, 1000 anos antes de Cristo. O que aconteceu com essa cidade? Depois de um tempo, uns guerreiros chamados lídios foram lá e destruíram essa cidade. Então, em 600 antes de Cristo, essa cidade foi totalmente destruída. Após a sua destruição, ali, mais ou menos em 200 anos antes de Cristo, essa cidade volta a se reerguer muito mais pomposa e muito mais bela. Jesus Cristo se apresenta para essa cidade como aquele que esteve morto, mas aquele que tornou a viver. Se existisse alguém que conhecesse o relato de Esmirna naqueles dias, certamente tinham muitos, eles iam entender a mensagem que Jesus Cristo está dizendo. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que estive morto como vocês estiveram, mas eu tornei a viver. Daí para frente, irmãos, depois do Senhor Jesus Cristo, ele se identificar, dizer quem ele era, nós vamos ver que ele vai fazer agora algumas declarações de elogio a essa igreja. E os elogios que ele faz a essa igreja são elogios, irmãos, que geralmente nós não queremos vivenciá-los de forma alguma, porque ele vai dizer assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Essa é uma das igrejas que sofreram bastante por causa da sua fidelidade a Deus. Aqui nós vemos a tríplice aliança do sofrimento que aquela igreja passava. O texto vai nos dizer que o Senhor conhecia aquela igreja, ele não estava a par da situação, ele sabia que aqueles irmãos estavam sofrendo, e sofrendo por quê? Sofrendo porque os próprios irmãos judeus eram aqueles provocadores deles, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eles assim: conheço a tua tribulação. Jesus Cristo se mostra aqui, ele tem empatia com o sofrimento dos seus filhos. E nós vamos ver, queridos irmãos, que essa palavra tribulação, ela significava e significa ainda uma pressão exaustiva que aqueles irmãos estavam sofrendo externamente. É uma igreja que está sendo esmagada porque é fiel a Deus. A igreja de Esmirna, essa igreja atribulada, ela está sendo esmagada porque era fiel ao Senhor Jesus. Talvez, se fosse nos dias atuais, alguns pudessem até levantar e dizer assim: essa igreja está em pecado. Porque para ela estar sofrendo tanto, é a mão de Deus pesando. Pelo contrário, era a mão de Deus abençoando e dirigindo toda a história daqueles irmãos que faziam com que eles pudessem agora olhar e enxergar uma esperança através dessa mensagem que eles estavam vendo. Foi o que aconteceu nesses dias aqui na cidade de Esmirna. Muitos cristãos foram mortos. Existia um monte lá chamado Monte Pagos. E a história diz que de uma vez só 1000 cristãos foram jogados desse monte. De uma segunda vez, 800 cristãos foram sacrificados também nesse monte. Então, são pessoas fiéis a Jesus, mas que estão sofrendo grande tribulação. Por que estavam sofrendo essa grande tribulação? Porque os cristãos, não sei se vocês sabem, mas eles eram considerados como uma seita
do judaísmo. O cristianismo era considerado uma seita do judaísmo. O judaísmo tinha alguns privilégios do Império Romano. Por exemplo, o judaísmo poderia adorar o Senhor Deus. Eles não faziam questão disso. Mas quando o cristianismo surge, dizendo que Jesus Cristo é o Messias, os judeus ficam bastante incomodados com isso. E nós vamos ver que eles agora começam a instigar o próprio Império Romano contra os cristãos. Uma das acusações, para vocês terem ideia, o absurdo que os judeus cometeram naquele tempo com os cristãos. Eles denunciavam os cristãos ao império, dizendo assim: eles não prestam culto a César, por isso eles têm que ser presos. Já viram um negócio desse? Mas eles não prestavam também, mas eles usam esse artifício para trazer condenação para os cristãos. E nós vamos ver que até Nero, naquele período que ele tocou fogo em Roma, ele coloca toda a responsabilidade nos cristãos. Ele viu que o plano dele não tinha dado muito certo. O texto diz que esses irmãos, eles passavam por essa pressão, opressão, tribulação. Mas o texto também fala que o Senhor Jesus conhecia a pobreza daqueles irmãos. E o termo pobreza aqui, existem dois termos no Novo Testamento. Um deles é um termo que fala sobre o pobre, aquele que é pobre das coisas supérfluas. Por exemplo, você tem seu salário, você tem sua casa, faz a feira, mas tinha vontade, por exemplo, de ir em um bom restaurante e não pode. Existe uma palavrinha grega para isso, chamando a pessoa de pobre, mas é o pobre do supérfluo. Aqui no texto, irmãos, a palavra usada para pobreza é a palavra pitocos, que vem de pitoqueia. Qual era o significado dela? Era como se fosse um mendigo, desprovido até de um prato de comida. O texto está dizendo que Jesus Cristo olha para aqueles irmãos que estão vivendo opressamente, ele diz assim: eu também conheço a pobreza de vocês. E de onde veio tanta pobreza? A pobreza veio justamente por causa da opressão de Roma, que invadiam as terras dos cristãos, tomando aquilo que eles tinham. Alguns cristãos, por não negarem a sua fé, perdiam os seus empregos, e a economia dos cristãos a cada dia ia definhando. Então, a tendência é que esses irmãos agora passem por grandes necessidades. E o texto sagrado vem dizendo que aqueles irmãos sofriam por causa da pobreza. Isso para um judeu era prato cheio. Para dizer o quê? Esses não têm a bênção de Abraão. Porque para um judeu, a bênção estava caracterizada se a pessoa tinha recurso ou não. Porque eles iam pegar textos, por exemplo, como Deuteronômio 28, que diz que as bênçãos de Deus alcançariam aqueles que fossem fiéis a Deus, e a maldição alcançaria aqueles que fossem fiéis a Deus. Então, baseados nisso, eles vão dizer assim: esses que sofrem de pobreza, eles fazem isso porque eles não têm o favor de Deus. Totalmente errado esse pensamento deles, até porque o próprio Antigo Testamento fala como o povo de Deus deveria tratar as pessoas mais encarecidas, e geralmente a mensagem é: lembre que um dia vocês também foram escravos na terra do Egito, por isso vocês devem ser piedosos com as pessoas. Nós vamos ver, queridos irmãos, quando nós chegamos, por exemplo, lá em Lucas capítulo 16, que fala sobre a história de um rico e de um pobre judeus, ambos. E o Senhor Jesus Cristo ali, querendo golpear a consciência daqueles judeus que estavam ouvindo a mensagem do Evangelho, nós vamos ver algo interessante. O texto fala sobre uma parábola, e naquela parábola os dois morrem. A Bíblia diz que um foi levado para o céu e o outro foi levado para o inferno. Mas o bendito céu, o texto nos diz que tem outro nome. Lucas capítulo 16 diz que ele foi levado, quando morreu, para o seio de Abraão. O que era que Jesus Cristo estava querendo dizer àquelas pessoas que estavam ouvindo a sua mensagem? Primeiro, ele estava querendo dar um golpe na consciência de cada um. Por quê? Quando a gente morre, primeira coisa, você não vai para o seio de Abraão, beleza, irmãos? Nós vamos estar no paraíso com o Senhor. Mas ali é justamente uma figura para golpear a consciência dos judeus que achavam que aqueles que tinham algum benefício financeiro, que tinham recursos nesse mundo, eram as pessoas providas de graça. Aí Jesus Cristo vai dizer assim: esse que tinha muito dinheiro, ele foi para o Hades. Hades ali não é apenas o local que se enterra os mortos, mas o contexto é o inferno. Porque o texto vai dizer que ele estava em tormentos. E como é que pode um judeu rico que tinha a bênção de Deus agora vivendo em tormentos?
A mensagem era justamente essa. E agora Jesus Cristo se direciona àquele mendigo que tinha um cachorrinho lá que lambia as feridas dele. Meu Deus, que situação difícil. E o texto diz assim: esse pobrezinho, não por causa da sua condição financeira, mas certamente por ter confessado a Deus como o Senhor da sua vida. O texto diz que esse pobrezinho estava no seio de Abraão. Aquilo é um golpe na consciência de qualquer judeu que vai olhar para Jesus e vai dizer assim: esse homem é louco, ele está dizendo que aqueles que são pobres vão para o céu e aqueles que são ricos vão para o inferno. O que Jesus estava dizendo assim era: vocês vivem com o Deus de Abraão na boca, mas ele vive distante do coração de vocês. É tanto que aquele homem agora desesperado da parábola, ele diz assim: Senhor, vai avisar meus irmãos que a gente está no caminho errado. E Jesus Cristo diz lá o centro, o cerne da mensagem ali. O cerne da mensagem não é mostrar o céu e o inferno, irmãos. É para falar sobre isso também, mas o cerne é, eles têm a lei e os profetas. Eles têm a palavra. Se eles não obedecerem à palavra, pode ressuscitar todo mundo que eles vão permanecer sem aceitarem a palavra. E isso aconteceu nos tempos de Jesus, irmãos. Jesus Cristo andou aqui nesse mundo fazendo o quê? Muitos milagres. Coisas maravilhosas, coisas que jamais homem algum pôde fazer. Mas nem isso foi capaz de inverter no coração daqueles incrédulos e chegarem diante de Jesus e dizer: esse aí é o Messias. Pelo contrário, muitos, por exemplo, aconteceu isso depois do episódio da ressurreição de Lázaro, lá em João capítulo 11, que depois que Jesus ressuscita Lázaro, aí era que queriam matá-lo. E agora queriam matar Lázaro também. A primeira mensagem que a gente aprende é que a nossa fé, ela não vem pelo que a gente vê, mas vem pela obediência da palavra. É por isso que Jesus Cristo diz: examinai os meus milagres, porque eles trazem fé ao coração. Amém, igreja? Tem isso na Bíblia, não. Estou brincando com vocês. Não tem isso na Bíblia. Examinem meus milagres, que vocês vão ter fé. Mas diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É por isso que Paulo, quando estava na solidão do martírio dele lá em 2 Timóteo, a primeira coisa que ele diz assim: eu quero pergaminho na minha frente. Eu quero ler a palavra, eu quero ler os escritos. Porque a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus restaura, o testemunho do Senhor, como diz o salmista, é fiel e dá sabedoria aos simples. É por isso que o salmista também vai dizer: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É por isso que o Salmo 1 vai dizer que bem-aventurado não é o varão que canta bem, não é o que toca bem, não é o que prega bem, não é o que toca sanfona, esqueça isso. Mas o varão abençoado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer. Isso é lindo demais, irmãos. Está aqui, ó. Prazer na palavra. É por isso que, se você é um cristão que ainda não criou para prazer em ler a Bíblia todos os dias, hoje é o dia de você dizer: pastor, hoje eu estou começando uma vida nova, é um processo diferente. Todo dia eu quero ler a Bíblia, eu quero me alimentar dessa palavra, porque isso é o pão do céu. Aqueles que não se alimentam do pão do céu são pessoas que vivem pobres. Pobres de fé, pobres de espírito e sem esperança. A pobreza desses aqui não era em relação à palavra. A pobreza aqui era porque eles eram fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Esses irmãos aqui não estavam preocupados apenas com aquilo que Jair disse agora há pouco aqui. Nós não estamos preocupados apenas em construir coisas na igreja, esqueçam disso. O nosso propósito principal é fazer com que o nome de Cristo seja honrado e engrandecido. O nosso propósito é fazer com que o nome do Senhor Jesus Cristo seja conhecido. Um dos objetivos que nós temos como conselho da igreja é que nenhuma obra na igreja vai ser feita se ela precisar tirar algum dinheiro de missionário. Nenhuma. Porque a nossa prioridade é fazer com que o nome do Senhor seja conhecido. O texto que eu coloquei aí em apreço, irmãos, em vermelho, diz assim: quando uma igreja se preocupa mais com estereótipo do que com uma vida de santidade, deve urgentemente visitar a igreja de Esmirna, para ver que Deus não se preocupa com a aparência de santidade, mas com atitude. Sinceramente, irmãos, vocês já passaram por alguma igreja, por exemplo, nas ruas, nas periferias, às vezes igrejas que não têm nome, às vezes naquele reboco grosso, feinho,
Ele diz assim, rapaz, o negócio aqui está tão feinho. Pode ser que lá seja uma igreja de Esmirna. Uma igreja que não tenha pompa para mostrar, mas tenha reconhecimento do alto, da parte de Deus, como uma igreja fiel a Ele. Ah, queridos irmãos, conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. É notório que o fator histórico aqui é que existiam muitos judeus que moravam ali em Esmirna. E desses muitos judeus existiam muitas sinagogas, não era uma sinagoga. Mas o que era que esses judeus faziam? Eles diziam assim, nós somos do Senhor. O Senhor Jesus Cristo vem dizendo assim, vocês são sinagoga do capeta. Já viram que mensagem dura Jesus Cristo vai dizer a eles aqui? Vocês dizem que são de Deus, mas vocês não são de Deus, porque vocês perseguem a igreja de Deus. Como é que vocês são de Deus? O que Jesus Cristo está dizendo é que aquelas pessoas, elas chegavam para si e diziam assim, mas nós somos de fato descendência de Abraão. Não sei se vocês lembram que outra vez o Senhor Jesus Cristo já teve um diálogo bastante acalorado com esses judeus. Se você for lá para João 8, versículo 39 a 44, abra sua Bíblia. João 8, 39 a 44, a palavra de Deus nos diz assim, então lhe responderam, e são judeus respondendo a Jesus Cristo, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Versículo 42, replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Irmão, Jesus Cristo geralmente tinha esses embates com os judeus aqui. Os judeus olhando para Jesus, que também era judeu, e diz assim, nós somos de Deus. E Jesus Cristo diz assim, são não. Nós somos filhos de Abraão. Mentira, se fosse vocês não agiam assim não. E aí Jesus Cristo vem aqui no versículo 44 e dá o checkmate, irmãos, que é semelhante àquilo que ele agora mostra a João lá na ilha de Patmos, falando também sobre os judeus que perseguiam aqueles irmãos da cidade de Esmirna. E o texto vai dizer assim, olha o que Jesus diz àquelas pessoas. Você já pensou nos dias de hoje a gente dizendo isso com o pessoal? Minha gente era apedrejada, era não é? Mas na hora, olha o que Jesus diz. Vós sois de quem? Diga comigo de novo, que foi muito baixinho. Não abriu o texto não, foi? Pois abra. João 8,44. Vamos lá. Vós sois do diabo. Menino, Jesus Cristo, ele... Pois é. Eles disseram que Deus era pai, que eram descendentes de Abraão, e ele vai dizer assim, o pai de vocês é o adversário, é o diabo. Rapaz, essa turma deve ter ficado muito estressada com Jesus Cristo nesse momento. Porque aqueles que se intitulavam os religiosos, os supra-santos da época, Jesus Cristo vai olhar para eles e vai dizer assim, o diabo é o pai de vocês e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Por que Jesus Cristo está trazendo essa notícia? Que ele foi homicida desde o princípio? Porque eles queriam matar Jesus. Então Jesus Cristo aqui já está traçando o perfil daqueles assassinos que queriam matar o Messias. E ele vai dizer, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aquela igreja estava sofrendo tribulação, pressão, estava sofrendo pobreza e blasfêmia. E Jesus Cristo diz assim, mas vocês são ricos. Agora confundiu tudo, não foi, Wagner? O texto diz que eles são pobres, mas agora o texto diz que eles são ricos. É porque para Deus o maior recurso não é externar coisas aqui na terra, mas é porque aqueles irmãos fiéis ao Senhor, eles eram conhecidos no céu, que apesar da pobreza, apesar da tribulação, apesar dos desafios que eles vivenciavam todos os dias,
o Senhor Jesus Cristo vai dizer: existe uma riqueza em vocês que ninguém pode tirar. Aqueles irmãos aprenderam a levar a cruz. E levar a cruz era andar justamente bem pertinho de Jesus, sabendo que nos momentos mais difíceis eles deveriam ter como referencial o sofrimento de Cristo, que foi temporal, foi por um tempo. E é essa mensagem que essa igreja está por receber da parte de Jesus, as bênçãos e as promessas ditas pelo Redentor. Essa igreja agora vai receber uma repreensão muito grande, irmãos. Qual é a repreensão que essa igreja recebe? Sabe qual? Veja aí no versículo 9 a repreensão. Quem achar vai ganhar uma pizza da irmã Sara. Irmãos, essa igreja não tem repreensão. Jesus Cristo, ele fala sobre essa igreja e só fala sobre coisas boas dela. Eita, irmãos, como eu queria ser um crente assim. Espero em Deus que um dia seja. Estamos no processo de limpeza. Do Senhor Jesus Cristo poder olhar para mim, para você e dizer assim: fulano de tal, eu não tenho do que falar mal dele. Eu não tenho repreensão para dar nele. Porque ele vive verdadeiramente como meu filho. Essa igreja, ela não tem repreensão. E nos chama a atenção, irmãos, é que nenhuma advertência ou possível queda é dita àqueles irmãos. Não, pelo contrário. O que nós vamos ver a partir de agora no versículo 10 é uma convocação, e essa convocação agora da parte de Deus, para que aqueles irmãos permanecessem no estado que estavam. O texto no versículo 10 diz assim: não temas as coisas que têm de sofrer. Irmãos, isso aqui, Jair, isso não é uma mensagem boa para a igreja. Vocês já pensaram, irmãos? Se em 2024, eu quero que 2024 seja só bênção na igreja de Heliópolis. Amém, igreja? E se for sofrimento, tribulação e pobreza? Aí você pode assim dizer: misericórdia. Diga com força, irmão, misericórdia em nome de Jesus. Mas e se isso acontecer? A igreja em Esmirna estava passando por isso. Percebam a mensagem consoladora de Jesus Cristo. Você já viu? Quando alguém traz uma péssima notícia para você e ainda diz assim: e eu tenho outra coisa para lhe dizer. O quê? Diga. É que vai piorar. Essa mensagem não é boa, irmã Sara. A mensagem boa é quando geralmente a gente chega perto de algumas pessoas que estão passando por sofrimento. Às vezes o pastor, quando está passando por sofrimento, o presbítero, o diácono, o irmão, a irmã, e chega alguém e diz assim: ô irmão, bata assim nas costas, né? Diz assim: ô irmão, vai melhorar. Deus queira, mas pode ser que piore. Como é que você agora olha para esse texto quando o Senhor Jesus Cristo, após falar sobre a fidelidade dessa igreja, após demonstrar que esses irmãos, eles não cediam, muitas vezes até aos caprichos do império, que convocavam aqueles irmãos a negarem a sua fé, e Jesus Cristo agora vem àquela igreja e se espera uma palavra de consolo, e a palavra é: não temas as coisas que vocês ainda vão sofrer. Mas, pois é, irmãos, o sofrimento, ele é o purgatório do cristão, não é? A gente não tem purgatório depois daqui, não é, irmãos? Porque senão fica difícil esse negócio do sacrifício de Cristo, né? Jesus Cristo morreu para nos salvar, o camarada morreu e em vez de ir para o céu, vai para o purgatório. É estranho esse negócio. Não tem purgatório, irmãos. Nosso purgatório é aqui, o lugar da limpeza, do fogo que vai tirar as mazelas do nosso corpo, é aqui. Aqueles irmãos estavam passando por isso também. E o texto sagrado vem dizendo que o que Jesus Cristo vai dizer àqueles irmãos é: notícia maravilhosa para vocês, é que sofrimento maior ainda virá. Ah, Senhor, não quero não. Eu não quero seguir a Jesus Cristo assim não, porque me prometeram que ia ser só bênção. Mentiram para você. Evangelho pressupõe sofrimento. Esqueçam disso não. Evangelho pressupõe lágrima, olheira, dor de cabeça, andar com doflete na bolsa. Faz parte, irmãos. Mas a gente tem que entender que a nossa restauração completa não é aqui. Se a gente perder isso de vista, o evangelho começa a se tornar algo deplorável. E assim, o apóstolo Paulo já tinha advertido aos irmãos da igreja de Corinto, quando ele vai dizer: cuidado aonde vocês estão colocando a esperança de vocês.
Porque o sorriso que a gente dá hoje, amanhã pode ser choro. Quantas pessoas nesse final de ano saíram de suas cidades para comemorar a ceia de Natal com seus familiares e o carro não chegou no destino porque teve um acidente? Mas como é que pode? Saíram rindo, se programaram para tudo dar certo. Eu lembro de um episódio que aconteceu lá em Bom Conselho, há vários anos atrás. Um casal jovem, casaram, foram para a lua de mel. Voltaram os dois num caixão. E o que foi que houve, pastor, com esse casal? Foram dormir no hotel. E quando chegaram lá no hotel, só fizeram ligar o ar-condicionado. E morreram com o gás do ar-condicionado. Você já pensou um negócio desse? Um dia antes, sorriso, planos, projetos. No outro dia, sofrimento. A nossa vida, ela também traz essas coisas. Por isso que a nossa fé, ela não pode ser uma fé condicionada a fatores externos. Porque senão a gente vai viver mais ou menos como um sonorizador, montanha-russa, um dia muito crente, outro dia crente coisa nenhuma, e fica assim o dia todinho. Por quê? Porque você está olhando para as coisas externas. Mas quando você olha para Cristo, você vai aprender a fazer como esses irmãos da cidade de Esmirna, que eles passavam por tribulação, por pobreza, por sofrimento, mas eles permaneciam com seus olhos fitos em Cristo Jesus. Ainda que a palavra de Cristo não tivesse nesse momento sido favorável, porque ele vai dizer, não temas, não tenha medo de ninguém. É o que Jesus está dizendo. E ele está falando sobre as ameaças externas que existiam contra aqueles irmãos. Não tenham medo de ninguém sobre as coisas que vocês têm de sofrer. Eis que o diabo, o adversário, aquele que está preso, mas não está preso, outro dia a gente conversa de novo sobre isso, está para lançar em prisão alguns dentre vós. O adversário de vocês vai ter prazer na prisão de vocês, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui já começa a melhorar de um lado, mas no finalzinho, né, irmãos, depois da prova, porque ele vai dizer assim, Satanás não vai dar trégua a vocês, vocês serão fustigados por ele, vocês passarão por grandes provas, mas tem uma notícia boa, é que essa prova é completa. A ideia do 10 aqui, irmão, geralmente os teólogos vão dizer a ideia de completude, é uma prova completa, mas também não é por todo o tempo. A ideia do 10 aqui também é pela brevidade do tempo dessa provação. E a mensagem de Jesus Cristo é, ainda que vocês sejam provados, fustigados, mas vai passar. E quando tudo isso passar, semelhante ao que acontecia nos estádios na cidade de Esmirna, uma das provas que era bem competitiva naquela cidade era o atletismo. E o que ele está querendo dizer é que semelhante àqueles que recebem os louros, mas esses louros, se for de folhas, eles se secam, vocês não vão receber louros. A corrida de vocês não é atrás de uma coroa corruptível, mas eu vou dar a vocês a coroa da vida. A mensagem para a igreja de Esmirna é, ainda que a prova venha, vocês não percam o otimismo de olhar para a recompensa final que vocês terão diante da minha presença. Mas aí surgem essas duas indagações. Por que Jesus Cristo deixa a sua igreja sofrer tanto? Já fez essa pergunta? Eu tenho para mim que se você meditar um pouquinho nas coisas do reino, você se pergunta de vez em quando. Por que é que Deus não facilita a obra missionária, não é, irmãos? Por que é que esses países que são tão fechados, eles não dão uma aberturinha para o evangelho ser pregado? Jesus Cristo não pode fazer isso? São os dilemas que às vezes vêm ao nosso coração. Como então conciliar o Deus que controla todos os eventos da história, Deus controla todos os eventos da história, a permitir que ímpios prevaleçam com violência sobre a igreja diante do seu caráter santo e protetor? Como é que a gente concilia isso? São coisas difíceis de conciliar. A única coisa que você não pode esquecer é o seguinte, que até o sofrimento que nós passamos está debaixo do propósito de Deus. Se você não tem essa percepção que Deus está no controle de cada lágrima, de cada acontecimento negativo que aconteça em nossas vidas, é porque você está dizendo que existe alguém com mais poder do que Ele. A gente pode não saber por que Ele permite que as coisas aconteçam, mas você tem que ter convicção de saber que é o Senhor Todo-Poderoso
quem permitia que aqueles irmãos passassem por todo aquele sofrimento. Para que hoje, e ainda vai continuar durante muitos anos, a igreja de Esmirna servisse como um referencial de uma igreja que sofre, porque ela sabe que no final virá a glorificação. Queridos irmãos, caminhando para o final, versículo 10, o texto diz assim, já li o 10, o 11, deixa eu ver se é isso aqui, é 11 ali ou 10? Eu quero um 11, isso, muito bem. O texto sagrado nos diz, eu quero é o 10 mesmo irmãos, deixa eu voltar lá, porque o texto vai dizer assim, seja fiel até a morte. O que ele está querendo dizer aqui não é seja fiel até o final da vida, não, viu, irmãos? Que às vezes a gente interpreta assim, ó, Deus está querendo que eu seja fiel até o final da minha vida. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo assim, que nós temos que ser fiéis, mesmo que em algum momento da nossa fé seja colocada em prova e fique aquela resolução, ou crê em Cristo ou nega a fé. E aí você pode viver ou morrer. A situação é essa, não é de perseverar seguindo a Cristo no caminho bom, não. Quando a gente vai olhar um pouquinho essa questão do ser fiel até a morte, nós vamos ver que um episódio conhecido de muitos de vocês aconteceu justamente com um discípulo de Cristo da cidade de Esmirna. De lá, no ano 155 depois de Cristo, um discípulo de João, chamado Policarpo de Esmirna, ele foi acusado pelos judeus, diante do Império Romano, de ser um desertor da fé. A mensagem é que ele pregava um Cristo que ia de encontro à fé dos judeus e ainda não declarava veneração e adoração a César. O procônsul convoca agora Policarpo para se apresentar diante dele. E nessa apresentação ele foi convidado diante de uma plateia de centenas de pessoas a dizer assim, diga assim, salve César. E aí Policarpo disse aqui, salvar quem? César? Não. Negue a Cristo, você vai viver. E Policarpo diz assim, há 86 anos eu estou seguindo ao meu Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Ele nunca me fez mal. Você acha que agora, no final da minha vida, eu vou negá-lo? Você não tem medo dessa fogueira? Ele diz assim, quer dizer que vocês estão querendo me ameaçar com essa fogueira, que o fogo com uma hora se dissipa, e vocês não compreendem o fogo eterno que estará sobre vocês. Que história bonita, não é, irmãos? A história diz que judeus que estavam na plateia começaram a pegar as lenhas e levar até o momento que aquele homem foi martirizado. Sabe de que cidade ele era? De Esmirna. Alguém que foi fiel até a morte e certamente recebeu diante do Pai a coroa da vida. Versículo 11, a mensagem agora do Espírito Santo para toda a igreja é quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A ideia é, vocês devem estar atentos. Não é apenas escutar e entrar em um ouvido e sair do outro, mas é saber que também vocês, em todas as épocas, em todos os locais do mundo que lerem essa mensagem, vocês não esqueçam que o Espírito Santo está querendo tratar com vocês. E ele vai dizer, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O que é que ele está querendo dizer com isso? Em nenhum canto Jesus Cristo aqui está prometendo, Wagner, que eles não iam morrer. Em nenhum canto. O que Jesus Cristo está prometendo a eles é que vocês não sofrerão a segunda morte. E aqueles que estudaram um pouquinho sobre a doutrina do estado eterno ou do estado intermediário sabem que a segunda morte condiz ou aponta para a morte espiritual. O que ele está dizendo é que ainda que esses consigam tirar a vida de vocês, eles não conseguem mexer naquilo que vocês têm de mais precioso até a vinda de Cristo. É a alma de vocês. Por isso que Paulo, quando ele vai escrever aos Romanos, ele diz algo que é extraordinário.
Eu não sei o quanto de fôlego Paulo tomou para poder dizer aquilo, mas foi lindo quando ele disse assim: nada, nada, absolutamente nada pode me separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, nem a morte, nada. Vocês não sofrerão a segunda morte. E por que isso? Porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. A mensagem para a igreja de Heliópolis, irmãos, também é essa. É possível que eu e vocês passemos por algumas aflições, tribulações e pobreza até. E por que a gente pode passar por isso? Você sabe por quê? Simples demais. Porque todas as vezes que nós nos identificarmos mais com Cristo, nós vamos nos identificar menos com o mundo. E a cada dia que passa, irmãos, é como se a portinha fosse estreitando para os cristãos que vivem o evangelho de verdade. Não vai ser difícil daqui a uns dias, escutem bem, chegar cristãos em nossas igrejas desempregados. Mas desempregado por quê? Porque é crente. Porque foi chamado para negar a fé em alguma atitude. E ele firmou-se ali na fé e o patrão o demitiu. É possível que isso aconteça. É possível, queridos irmãos, que as ideologias, muitas vezes, que vão nos puxando cada vez mais para pertinho das coisas do mundo, elas passam também com que nós passemos por sofrimento. Talvez você possa passar por um sofrimento com o seu filho estudando lá na escola. Está lá o seu filho no meio de 50 pessoas que não são crentes, só o seu filho é crente. Aí vão fazer lá a boate da classe, não é, rapaz? A festinha da classe lá. E nessa festinha da classe é só música desmantelada, só coisa do mundo. E você diz assim: o meu filho não vai. E o seu filho também vai dizer: pai, eu não quero ir. Mãe, eu não quero ir. E quando ele chega no outro dia na escola, está lá os 50 zombando dele, dizendo assim: mas tu é besta. Nem aproveitasse o dia de ontem por causa dessa tua fé pequenininha. É possível que a gente passe por esse tipo de sofrimento. É possível que sejamos convocados, irmãos, a fazer concessões com o pecado. Estamos aí, o ano que vem, no Brasil todinho, aí ano político, não é? E a gente tem uma cultura aqui nordestina e a nível de Brasil, mas no Nordeste isso é uma coisa formidável, né? O camarada, ele escolhe o candidato já pensando o que é que ele pode me dar. É um absurdo, né, irmão? Graças a Deus a gente não deve ver isso no meio dos crentes. E aí o camarada vai lá e diz assim, e até quando ele chega lá, rapaz, votou no camarada, fez campanha, chega lá e diz assim: ó, eu votei em você, agora eu quero o emprego. E aí chega lá, faz como aquele André Janones, né? Aquele deputado lá de Brasília, né? Ele diz assim: muito bem, eu vou te dar um emprego de 15 mil, tu devolve a metade para mim, eu te devolvo metade. E aí, você vai aceitar o emprego ou não? Mas, pastor, eu estou precisando tanto, eu só vou assinar que recebi 15, eu vou ficar com 7.500. Para quem não tinha nada, já é muito bom, eu devolvo 7.500. Muito bem, você está aprovando e participando de falcatrua. É isso que os irmãos da cidade de Hermina vivenciaram: perseguição, tribulação e pobreza, mas eles não esmoreceram em seguir a Jesus Cristo, porque a promessa que eles esperavam era maior do que qualquer sofrimento temporário que eles poderiam passar aqui. Finalizando, irmãos, e aqui vai uma palavra bem de carinho para a igreja de Heliópolis, para os irmãos que nos assistem. A nossa oração esse ano que vem tem que ser: Senhor, abre portas para que a gente consiga avançar, prosperar em santidade, prosperar em ver a igreja cheia, prosperar em ver o reino de Deus sendo expandido. Mas não esqueça de dizer assim a Jesus: se tiver de morrer pelo teu nome, me ajuda a não te negar. Esse tipo de mensagem é uma mensagem que a gente não gosta de ouvir final de ano. Mas eu quero dizer a vocês que esse mundo temporal que vivemos, isso passa já já.
Vocês viram aqui já dizendo que teve uma música que ele ouviu aqui há 65 anos atrás. Foi, Jair? O tempo passa, irmãos. O tempo passa. Mas existe algo que o tempo não consegue deter. É impedir que nesse tempo em que vivemos, nós estejamos nos aproximando do nosso encontro com o nosso Salvador. É preciso a igreja estar preparada para isso. Combater o bom combate. Mas, Senhor, e se eu tiver de sofrer essa tribulação? Peça fé a Deus. Peça fé. Porque de lábios é mais fácil ensinar do que vivenciar. É mais fácil a gente dizer que ama Jesus do que sofrer por Jesus. Mas eu quero te dizer que vale a pena. Sabe por quê, irmãos? Porque o sofrimento, ele antecede a glorificação. Você sabe onde é que estão aquele monte de irmãos lá que foram fiéis a Deus da cidade de Esmirna? Sabe onde é que eles estão? Diante do Pai, diante de Jesus Cristo, aguardando a eterna redenção. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sonhar com esse dia. Eu ontem, quando fui dormir, eu fui dormir e a minha oração foi assim: ó Senhor, como eu queria hoje sonhar com a glória. Sonhar, irmãos, não era ir para a glória, não. Mas é algo extraordinário, irmãos, quando a gente está assim na presença do Senhor e a gente pode dizer assim: eita, cheguei. Que possamos chegar não apenas no final de 2023 fiéis ao Senhor, mas que possamos perseverar em amar ao Senhor e seguir os conselhos desses irmãos e a vida desses irmãos de piedade apesar do sofrimento. As coisas estão difíceis para você? Coloque-se na presença de Deus, ore a Deus, mas peça para Deus guardar primeiramente o seu coração. Nós temos que pedir a Deus que Ele guarde o nosso coração e nos ajude a viver em sua presença. Que Deus abençoe vocês. Vamos nos encontrar, se Deus quiser, na próxima quarta, que já é 2024, se assim o Senhor Deus permitir, não formos arrebatados, ou o Senhor não levar ninguém, em nome de Jesus, que Ele não leve nessa semana. Mas a minha palavra também é de gratidão a vocês, irmãos. Gratidão mesmo, sabe? De estar participando aqui sempre conosco, não é? Os mais antigos aqui da igreja sabem que hoje nós temos a bênção de ver a igreja com tanta gente em um culto de doutrina. Então é bênção demais, não é? Quem é que faz isso? É Deus, irmãos, porque eu não vou mentir a você. Tem horas que eu nem me aguento me ouvir. Eu digo tudo de novo, Stuart, misericórdia. Então eu sei que não é fácil para vocês também, né? Estavam todinho aqui ouvindo pastor Stuart, agora deu uma melhorada, né, irmãos? Pastor Tiago também, para dar uma beleza no negócio. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque eu tenho certeza que vocês têm vindo, apesar das nossas limitações, vocês têm desfrutado também desses momentos de comunhão, de oração, de intensificação. Minha palavra para vocês é: continuem, perseverem. Não é profetada, mas Deus, Ele tem a nos dar uma colheita muito grande, porque nós temos plantado. Colheita para a igreja de Heliópolis, colheita para o reino, irmãos. A igreja de Heliópolis não está em primeiro lugar nesse sentido. Eu não quero que as pessoas venham para a igreja e depois vão para o céu. Não, é diferente, elas vão para o céu. Se quiserem vir para cá, é bênção demais. Será um prazer ter os irmãos aqui conosco. Mas, obrigado a todos vocês, que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo e até 2024, se assim o Senhor Deus nos permitir. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos nos colocar de pé nesse momento. Eu queria fazer uma coisa depois da oração final, irmãos. Eu queria pedir só um tempinho a vocês aí de cima já podem descer, que eu quero chamar essa turma para virem para cá, olhar para quem está ali na frente, para a gente tirar uma foto do nosso último culto de doutrina aqui, beleza, irmãos? Muito bem, muito bem. Pastor Tiago, vem cá, é tu. Isso. Pastor Tiago vai finalizar com uma oração, e aí depois a gente deixa esse registro aqui, irmãos, desse último culto de doutrina da gente de 2023. Fica à vontade, Tiago, se quiser falar alguma coisa. Tá? A mesa aí, Caio, veja aí.
Irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, diante do que foi dito aqui, Pai, diante do estudo que foi ministrado ao nosso coração, o pedido que nós fazemos ao Senhor, meu Deus, é para que, como membros da Tua igreja, ó Pai, o Senhor Jesus Cristo possa olhar para cada um de nós e, Senhor Deus, não achar, Senhor, blasfêmia, não achar, meu Deus, apostasia, não achar, Senhor Deus, infidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver, ó Pai, que o Senhor é o dono da igreja. E quando o Senhor olhou para aquela congregação ali na cidade de Esmirna, o Senhor se alegrou dela. O Senhor viu aquilo que os homens não via. O Senhor concedeu aquilo que nenhum homem pode conceder a uma igreja. E humildemente nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que como igreja do Senhor, o Senhor também nos dê a graça de, no dia da adversidade, nós lembrarmos da Tua provisão. No dia, Senhor, da escassez, nós nos lembrarmos que em Cristo Jesus nós temos o maior tesouro nessa terra e por toda a eternidade, meu Deus. Nos faz uma igreja, ó Pai, aos moldes, meu Deus, da congregação de Esmirna. Uma igreja, Senhor Deus, que passava por embates culturais, por dificuldade no seu contexto, por apostasia a parte de muitos, mas que, meu Deus, o Senhor possa nos fazer uma igreja que vivencia os embates da política, Senhor Deus, falida do nosso Brasil, mas nós continuamos levantando a bandeira do Evangelho, meu Deus. Que, Senhor Deus, nós venhamos a passar pelas crises, pelas recessões, e nós percebermos sempre que a Tua graça, a Tua bondade e a Tua providência está sobre as nossas vidas, meu Deus. Amém. Eu quero Te agradecer pela vida dos meus irmãos aqui, pela perseverança que o Senhor tem dado a eles, que, meu Deus, no ano de 2024, o Senhor venha despertar a membresia desta igreja, para estar, meu Deus, estudando a Tua palavra, lendo a Tua palavra, aproximando-se do Senhor, anotando, meu Deus, fazendo suas observações na Bíblia e assim crescendo, Senhor Deus, na graça do Senhor, no conhecimento do Senhor, para que no dia da alegria eles glorifiquem ao Senhor, para que no dia da adversidade eles olhem para o Senhor e glorifiquem ao Senhor, meu Pai. Como nós precisamos, Senhor Deus, nos alimentar da Tua palavra, nos alimentar da oração, buscarmos incessantemente a Tua presença, Pai. Portanto, Senhor Deus, nos dê fome de Ti, nos dê sede de Ti, Pai, e sacia cada dia, Senhor. Fala ao nosso coração, Pai. Ministra, Senhor, ao coração sofrido, ao coração alegre. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, continua nos pastoreando, Pai. Nós precisamos do Senhor como nosso guia, como aquele que está à nossa frente, como aquele que está nos edificando, nos corrigindo, meu Deus. Que Cristo Jesus jamais nos falte, que a orientação dele seja sempre agradável aos nossos lábios, ao nosso coração, aos nossos olhos, meu Pai. É no nome bendito do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Adore ao Senhor e diga assim: ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, Tua graça me
descanso. Amém, irmão. Louvado seja Deus. Venham até aqui à frente para a gente tirar a nossa foto, por favor.